Continuando aqui sobre o que você conversou sobre folha, você falou sobre a gente ter uma folha de aproximadamente 17, 18 milhões, e sobre o estouro. Aí você falou sobre a gente não vender atletas e que isso seria um dos nossos déficits com relação ao futebol. Com relação à folha salarial e dos jogadores, tinham linhas, pelo menos nos relatórios, que falavam sobre ter estouros também sobre intermediação, sobre valores de remuneração, sobre valores que são acima do que a conta mostra sobre 17 ou 18 milhões. Como é que está composto hoje, com relação ao que você falou que fez um levantamento prévio, como é que está composto hoje a relação de estouro do que a gente tem em folha salarial versus o que vocês tinham projetado, e como é que você está planejando fazer uma correção de rota, já que, na minha cabeça, tá, Belmonte, eu fiz umas simulações para a gente conseguir chegar nessa conta que você está querendo de redução e ainda enxertar jogadores novos, a gente teria que, mais ou menos, tirar em torno de 10 jogadores do nosso plantel hoje, com saídas, negociações, empréstimos, etc. Como, por exemplo, o Belém foi anunciado hoje na Chapecoense, o Rai Ramos está indo para o Atlético Goianiense, o Jamal voltando, o Elton saiu. Temos 4, mas a gente está falando de mais um número grande de atletas para sair ou serem vendidos. Você consegue dar um panorama e um cenário para a gente de como é que está essa situação? Claro. Primeiro, falando um pouco do que é a intermediação no São Paulo. Nós mudamos completamente o processo de intermediação no São Paulo. O São Paulo hoje não paga nunca para nenhum atleta, para nenhum agente de atleta, mais do que 10% de intermediação. Na média, entre 6% e 7%. Vai variar de atleta para atleta, obviamente, por questões de mercado. Eu encontrei, quando cheguei aqui, intermediações de 27%, 23%, 26%. Não há nenhum atleta de quando eu cheguei aqui em diante com intermediações superiores a 10%, mas a média está em 7%. Segunda questão importante, 90% das intermediações, para mais, elas são ao longo do contrato. Ou seja, também era outra coisa que acontecia no São Paulo. Se pagava intermediações à frente do negócio. O jogador chegava, pum, intermediação paga. Agora não. Se o jogador assina comigo 3 anos, a parte de intermediação para o agente é pago ao longo de 3 anos, ao longo do contrato do atleta. Isso, obviamente, também para fluxo de caixa é importante. Quanto à quantidade de jogadores, que você disse aí, obviamente que é mais ou menos o número que você está colocando. Eu estou tentando aqui, e não vai ser fácil, reduzir a folha em torno de 10% de forma global. Tá? Ou seja, quando eu falo 17 milhões, que é a folha que você está falando, e obviamente aí tem questão de encargo, resumo. Então eu quero reduzir a folha, meu objetivo, reduzir de 17 para 15, essa que eu estou te falando, e todo o resto vai acompanhar. Reduzir de 17 para 15, mesmo com as contratações que vierem, ok? Porque tem as saídas que vão ocorrendo. Então, eu estou trabalhando com algumas saídas, jogadores que vão terminar contrato, jogadores que têm mais um ano de contrato que nós não vamos renovar. Um exemplo para você entender. Nós estamos fazendo uma negociação com o Mendes, que aqui não jogou e tem mais um ano de contrato. Então, a gente está fazendo uma negociação que, muito possivelmente, o Mendes não se reapresente e abra a mão do que tem para receber no futuro. Só aí eu tiro o salário do ano inteiro do Mendes. E há outros jogadores que nós estamos no mesmo trabalho, além de vendas que a gente vai tentar fazer, que também acabariam abrindo brechas no salário. Para você entender, e eu gosto de ser claro, você já me conhece, eu sempre falo, por exemplo, a minha ideia é que se eu trouxesse 2 atletas importantes, que a gente falou, o Wendel, que é um jogador que a gente está tentando avançar, e era o Oscar, um outro jogador que nós nem chegamos a fazer proposta, nada, mas eu tinha ideia do que seria o valor salarial do Oscar e do Wendel. Com as saídas, eu reduziria mesmo assim esses 10% na folha. Então, esse é o meu trabalho, esse é o trabalho que a gente tem feito. Então, ainda, você colocou bem, foram 4, parece pouco, mas nós estamos no comecinho da janela. Eu ainda tenho, para apresentação, eu tenho aí mais 20 dias, 25 dias. Então, ainda tem muita coisa negociando. Nós estamos aqui, o Rui, que é o executivo, está aqui comigo agora, o Nelson também. Nós estamos aqui chegando às 8 da manhã, saindo às 8 da noite, trabalhando de forma, junto com todos os scouts, todos estão aqui, não tiraram férias também, não vão tirar, ficaram para tirar férias no meio do ano, quando tiver lá aquela paralisação.
Nós estamos trabalhando o tempo inteiro, nesse momento, na busca de possíveis negociações de atletas nossos, para que a gente consiga atingir esse número que é fundamental, né? É um número muito difícil. As pessoas têm que entender também o que é esses 350 milhões, não é? Né? Quando a gente fala esses 350 milhões para atingir, Zanqueta, é um trabalho gigantesco, porque nele não estão outros gastos que são importantes. Né? E tá tudo, tá? A base está aqui dentro, né? E base, veja, essa é uma questão minha, e que eu acho que é da maioria de nós São Paulinos, né? A base gastava 38 milhões por ano. Houve agora um pedido para se gastar 42, né? Ou seja, nós estamos falando em redução, mas vamos gastar um pouco mais na base, claro, porque a base não é gasto, é investimento. Né? Ali a gente está investindo, eu tenho que aumentar lá o investimento, se eu quero que a gente tenha mais resultados oriundos da base. Então, a gente fez um investimento importantíssimo lá na parte de nutrição, importante. Basicamente, esses 4 milhões que nós estamos falando aí é um acréscimo nessa área. Né? Melhora de equipamentos e a parte de nutrição. Faz parte. Então, mas a gente vai trabalhar para chegar no final do ano, se Deus quiser, dando superávit em 2025.